Boa noite a todos. Antes de começar o programa, eu gostaria de mandar um oi. Primeiro, para Cris de Pascoal, que vem aí motivando a todos à sua volta, fazendo a diferença. Também mandar um oi para Cris Francês. Cris, tudo bem? Que através de amigos e grupos está aí levando informação de uma maneira bastante autêntica. E em especial também ao Mauro Dom Pedro, que está aí me assessorando na rádio, né, Mauro? Fazendo esse trabalho acontecer. Muita gratidão a todos vocês. Essa é a Rádio Iciel, Rádio de Estudos da Consciência Livre. Bom, gente, eu acho que a maioria de vocês todos, você já conhece a Laura. E para quem não conhece, eu posso dizer que o meu olhar para a Laura é de pesquisadora. Ela traz informações precisas, que às vezes até nos poupa tempo daquilo que não deu tempo da gente ler, né, pessoal? Então a gente vai pegando, aquela bagagem da Laura, vai somando uma coisa e outra, e aí a gente vai clareando o nosso caminho. Basicamente, para mim, essa presença de informação, ok? Quem não conhece a Laura vai ficar conhecendo. Nós estamos tendo uma oportunidade única de bater um papo gostoso, descontraído com a Laura, que traz um mar de informações para todos nós. E, logicamente, também vem trazer a sua opinião pessoal. Cada um é que vai fazer o seu julgamento naquilo que interessa e naquilo que traz de bom, ok? Então, vamos lá. Eu pensei muito em como aproveitar deste tempo agradável que nós vamos ter aqui hoje com a presença da Laura. Daí eu fiquei pensando, como é que eu vou iniciar? Nós falamos tanto hoje em transição planetária, em despertar. Daí eu fiquei pensando, não, eu acho que é por aí. É aí que eu vou buscar um tema com a Laura hoje. E aí eu me debati num tema hoje, né, com uma pessoa lá no meu mural. E eu disse, tá aí um tema, tá prontinho, é isso aí mesmo, sobre transição, sobre despertar. E o que me trouxe muito do que eu ouço da Laura falar, o que as pessoas dizem da Laura. Bom, vamos então iniciar uma conversa com a Laura. Então eu vou ler o texto em direção realmente à Laura e todos nós vamos fazer um bom proveito. A partir daí eu vou começar a dialogar com a Laura. Laura, boa noite, Laura. Boa noite, Cris. Boa noite, todo mundo. Tô vendo aqui que tem um bocado de gente do grupo. Estão entrando no chat, né? Todo mundo está ouvindo aí, boa noite. Pode ficar à vontade, Laura. Tu quer falar alguma coisa de ti, alguma coisa que... Eu queria me apresentar antes de tudo, né? Nem todo mundo me conhece, sabe quem eu sou. Que apito eu toco, né? Basicamente, eu sou pesquisadora, eu tenho a formação, eu não tenho formação acadêmica, mas eu tenho uma formação em Master em Neurolinguística.
vulgarmente conhecido como PNL. Eu acredito, né, que a mente humana é a primeira coisa a ser estudada. O resto é mera coincidência. Se a gente não entender como nossa mente funciona, esquece. Você pode dar toda a informação do mundo que você vai ter um péssimo aproveitamento. Então, eu parti pelo momento que o estudo da PNL me abriu um campo para neurolinguística, né, que é o sistema nervoso e tudo que envolve. Então, a minha formação em neurolinguística, eu sou master em neurolinguística, sou professora, né, mas eu não exerço, por isso que eu faço muita brincadeira de tirar Laura. Eu sou professora primária, larguei, eu era professora do Estado e pedi exoneração do meu cargo. Basicamente isso, eu sou uma pessoa comum, vou logo avisando quem achar que Laura tem contato com ET, fala de ET, mas eu nunca ouvi ET, não falei com nenhum deles, nunca andei de nave espacial, não tenho nenhum tipo de contato divino. Meu estudo de pesquisa é todo baseado em física, matemática, biologia, antropologia, ciências sociais, tudo pautado, né, num caminho que a gente tenha, vamos dizer assim, uma base racional. Lógico que o emocional é fundamental, o equilíbrio das duas coisas. Mas as coisas com que eu trabalho tem que ter lógica, ok? Então, é o equilíbrio que eu proporciono isso às pessoas. E muita gente gosta do que eu escrevo porque tem fundamento. É isso, Cris. Suzana. Perfeito. Eu tenho visto muito os teus vídeos, Laura. Tu fez um vídeo a respeito do mal do fim do mundo. Foi antes, né, em 2012, porque as pessoas estavam pirando, né, todo mundo dizendo, inclusive as pessoas que não fazem a menor ideia do que eu escrevo, diziam dizer que o mundo ia acabar. E realmente, a palavra mundo é uma coisa, planeta, outra. Então, o mundo acaba, né, porque o mundo é uma percepção, cada um vive um mundinho particular. O planeta não, o planeta é outra história, o planeta é físico. O que não ia acabar é o planeta fica. Agora, o mundo realmente acabou, aquele que a gente acreditava, todas aquelas coisas que a gente acredita, na religião, na sociologia, na política, na saúde, na formação nossa de berço, né? Tudo aquilo ruiu, nada mais faz sentido. Então, esse mundo acabou. Mas eu tenho que explicar, porque as pessoas que não me conhecem, temos que começar primeiro a entender palavra. Palavra é um símbolo. Então, mundo é uma palavra que expressa uma percepção, onde você vive, de onde você se relaciona às pessoas, você tem um mundo particular. Agora, planeta, eu nunca disse que o planeta ia acabar, eu disse que o mundo ia acabar. Isso sim. Exato. Eu tenho aqui um texto, Laura. É um texto não sei se tu Maga Pierre. Tá? Eu vou ler esse texto mais em direção para ti, tá? Que as pessoas façam um bom proveito e a partir daí, sim, a gente vai começar um diálogo na sua visão, no que você tem, no que você acha que tem e se corresponde a esta visão, tá ok? Lua em Capricórnio passando por Plutão. Autocura. Estamos atravessando um momento de aceleramento evolucional. Cada dia uma jornada e um grande amadurecimento. Esse movimento é necessário para que a Terra possa refinar suas energias, tornar o corpo físico menos denso para essa passagem para a quinta dimensão. A doença é a forma mais efetiva de aceleramento da consciência e limpeza, pois diante da doença todos nós obrigamos a enxergar a perenidade da vida e a consciência é obrigada a voltar para si mesmo. Se você quer evoluir através do amor,
e não através da dor, faça isso sem afetar, pois a saúde coletiva vem sendo gravemente afetada e são muitos os casos de graves doenças. Evidentemente, uma boa alimentação é importante, mas não é definitivo para a cura acontecer. Cada célula do corpo humano tem milhares de anos de sabedoria e capacidade de adaptação para enfrentar condições severas. A raiz da doença é de ordem psicossomática sempre. Pronto, Laura. Vamos ver a tua visão no texto da Magali. Bom, realmente, eu vou dar a minha visão, não quer dizer que está certo para dizer o que é verdade, né? A Magali tem uma posição que muita coisa realmente bate com o que eu estudo, agora eu vou dar a minha percepção, que é baseada no estudo da medicina germânica. Não sei se alguém já ouviu falar, Dr. Homer, a minha ciência é baseada na ciência germânica. E quem já ouviu falar em metamedicina. Portanto, o que os estudos desses grandes cientistas hoje, que eles descobriram que a cura, a doença, são palavras. Primeiro, cura e doença são apenas palavras que nos remetem a um estado do ser. E não quer dizer que doença exista, que cura existe. Tá? Então, a pessoa não fica doente e também não se cura. E essa é a nossa filosofia, essa é o que a gente entende. Quem estuda medicina germânica sabe que a cura não existe. Não é possível você, vamos dizer assim, destruir alguma coisa ou você eliminar um processo. A ciência sabe que isso é impossível, né? Você apenas, vamos dizer, ressignifica, você apenas muda a percepção daquilo. Por exemplo, se você acha que você está com... Eu vejo muita gente usar a palavra, o perigo de tudo é a palavra. Eu não sei se eu vou conseguir, em pouco tempo nessa palestra, dizer tudo, fazer me expressar. Mas é muito difícil. Não, vamos lá. A palavra é um perigo. O processo da neurolinguística ensina que a gente é programado através de palavras. Portanto, quando você diz, eu tenho diabetes, né? O médico me diagnosticou como eu tenho diabetes. Então, quando você diz eu tenho, tudo que a gente tem, para você ter alguma coisa, você tem que manter. Você tem uma casa, você tem que manter essa casa, senão você perde, né? Se você não cuidar dela, você tem um carro, então você tem que manter esse carro, você tem que cuidar dele, não deixar que alguém roube ou destrua. Então, tudo aquilo que a gente tem que manter. A mesma coisa é o que eles chamam de doença. Quando você tem diabetes, você mantém aquela fisiologia, você mantém aquele estado e você mantém todo aquele, vamos dizer, aquele sintoma que eles te deram que você deu. Porque, na verdade, não existe diabetes, não existe doença nenhuma. O que é uma manifestação. Quando você tem uma diabetes, eu estou falando a palavra, né? Quando existe o sintoma da diabetes, ela tem todo um processo, uma receita. Qual é a receita? Tristeza, totalmente um apego ao passado, uma lembrança, né? Uma mágoa profunda com o passado, aquela coisa de que, como era bom antes, agora está tudo ruim, eu tenho saudade de como era antes. E isso tá ligado ao pâncreas. O pâncreas é um órgão do passado. Então, quando você está muito triste, as coisas não estão indo bem, e por que a diabetes está sempre ligada a pessoas idosas, né? Aí, quando a pessoa começa a chegar no limite 60, 70, aí desenvolve a diabetes. Por causa disso, a vida já não tem mais graça, já não tem mais aquele doce, já não tem mais aquela satisfação. Então, ela mantém, né? Ela mantém aquela fisiologia de tudo tá ruim, tudo coisa. O corpo cai, né? Tudo desmonta. E a pessoa que muda, aí é onde vem a cura. Vamos fazer algum tipo de cura, você vai tomar um chá. Não, isso tudo é placebo, porque na verdade ela só. Quando você se submete
a querer mudar, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho diabetes, não, eu vou tomar esse remédio que o médico falou e é isso que vai ser. Então, ponto. Eu não quero mais mudar. Ele prefere que alguma coisa mantenha aquela situação, mas que não leve à morte. Agora, quando é que uma pessoa realmente quer mudar? Gente, eu não estou satisfeito com a vida que eu estou levando, eu já estou com sintoma de diabetes, eu estou com sintoma de depressão. Então, qual é o processo de comportamento? É mudar. Então, o que está errado na vida? Ah, eu vou mudar a carreira, eu não quero mais trabalhar nisso, eu moro num lugar horroroso, eu moro numa casa que eu não estou satisfeita, eu estou casada com um sujeito que eu não coisa, essa mulher também não me satisfaz mais, meus filhos são as pestes, ou seja, a pessoa tem que fazer um processo de mudança. Agora, ela tem que saber o que ela quer, que ela também só querer mudar o lado externo, né? E não mudar a si mesmo, não ver o que tem de errado em si, aí é outra história. Então, a cura não existe. O que a gente faz é ajudar a pessoa a entrar numa sintonia, numa mudança de fisiologia, uma mudança de perspectiva, de percepção, ou você pode usar, vamos dizer, se você entra num hospital, claro, você está com um sintoma muito grave no coração. O coração bateu, você vai lá e ressuscita. O camarada dá um choque nele e ele volta. Mas acontece que eles continuam com o mesmo sintoma. Ou seja, coração apertado, a vida está difícil, eu tô com a pressão externa do mundo está muito, eu não estou segurando a barra. Então você ressuscita ele naquele momento, mas ele não quer dizer que ele vai ficar bom. Mesmo que você dê remédio, mesmo que você faça transplante, o que acontece? Você conserta aquele local, mas vai estourar em outro. Por quê? Porque o sintoma, a percepção da pessoa continua, ele não mudou o seu pensamento. Deu para entender o que eu expliquei? Com certeza. Quando no caso de variadas doenças, Laura, ou melhor, variados sintomas chegam na tenra idade, como por exemplo diabetes, como tu falou agora, o que você explica aí, essa aqui é a pergunta da Cris, tá? Tipo, moleque de 13 anos totalmente diabético, o que você explica? Isso daí é que é fundamental, saber realmente como é que funciona a coisa. Aí é muito fácil falar do adulto, lógico, né? Ele está interagindo, mas e as crianças que estão nascendo? Bom, tem um livro chamado Biologia da Crença, foi escrito por um autor que o cara ele tem um nível de conhecimento, é um PhD, o cara descobriu, ele é um biólogo, ele lida com células, né? A coisa dele é através de células. Ele descobriu que não existe doença a partir do momento que a criança nasce, né? O que acontece de algum defeito, todo ser humano, ele vamos dizer assim, ele praticamente 95%, ele é perfeito quando ele nasce. Se ele está no útero, aí é como uma receita de bolo, percebe? Você tem que botar os ingredientes na mesma sequência. Se há um rompimento, se há uma desordem no momento em que está sendo gerada aquela criança, então é um problema, vamos dizer assim, de estrutura molecular. Então, vamos dizer, o ser nasceu sem as pernas, ele nasceu sem isso, ele nasceu sem uma... Então, houve um problema naquele programa. Mas se ele nasceu todo perfeito, todo direitinho, e vem há 13, 10, 5 anos apresentando, que eu não digo que ele tem uma diabetes, a gente muda a palavra, ele apresenta, né? Ele faz uma sintomatização de diabetes, que é o que a gente conhece. Então, vamos falar de diabetes no que as pessoas estão, para a gente entender. Por que isso? Porque, lembrando, as células não são dele, são do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, tá? As células, nós não existimos, na verdade, nós somos um conjunto de informação. A gente vem de uma informação muito maior, dos nossos antecessores. Então, toda célula tem memória, cada átomo do seu corpo tem memória. Então, ela está resgatando, se as pessoas já pararam para pensar, tem gente que sofre o mesmo acidente que o pai teve, sofre o mesmo, vamos dizer assim, na mesma época,
da vida, a pessoa tem um problema que a mãe teve, um aborto, igualzinho, passa pela mesma coisa. Por quê? Porque ela é memória celular de quem a fez. E no caso de uma criança ter diabetes, ter autismo, ter isso, ter aquilo, ela não desenvolveu, vamos dizer assim, não foi um erro de genética. O que aconteceu é que ela está absorvendo o ambiente. Ela está com problema do ambiente. Então ela está refletindo aquilo que o ambiente está falando. Ela já tem a memória celular de pessoas que já tiveram aquele mesmo diagnóstico, aquela mesma, vamos dizer assim, aí você vai dizer assim, genética. Não, a genética também, ela é um programa. Ela está na sua célula e é você que desperta. Por exemplo, na minha família eu escrevi Alzheimer, a doença da alma, que é um livro que fala, no começo, eu e minha irmã entramos em pânico, assim, nossa, nós vamos ter também. Isso antes de eu saber o que eu sei hoje. E não faz o menor sentido, porque a gente sabe hoje que as células, realmente, elas têm um programa, mas é você que desperta esse programa. Por quê? Porque é uma necessidade do seu corpo, da sua mente de buscar aquela salvação. Porque Alzheimer é fuga. Então, se você foge de uma situação que você não quer, você tem essa percepção dentro das suas células, você vai lá e, opa, eu disparo aquele alarme. Conseguimos fazer, entender? Então, criança que nasce com alergia, que nasce com isso, que nasce com aquilo, na verdade ela não nasceu, ela apenas é uma esponja sensorial que ela está absorvendo o que o ambiente está com. Aí você diz assim, puxa, mas ela é criada com tanto carinho, a mãe dela ama ela toda. Eu falo assim, olha gente, isso daí é o que você está vendo, porque na verdade quem sente é o coração. E não você fica falando, mamãe te ama, se o comportamento não é aquilo que a criança está esperando. Então você diz, olha, você vai para a creche com 1 mês de idade, vai ficar com as pessoas estranhas, mas a mamãe está fazendo isso porque a mamãe te ama. Bom, deu para notar que tem alguma coisa esquisita aí? Não faz sentido. Perfeito. Então, eu te amo muito, meu filho, eu estou lutando para trabalhar, que é para salvar a sua vida. Mas larga um bebê, que é a coisa, onde o programa, de todo o problema que a gente tem é nesse começo de vida. É onde que o programa tem que ser instalado. Então, se começa errado, se você se afasta... As crianças, geralmente, quando vão para a creche, elas desenvolvem alergia, desenvolvem todo tipo de problema. Não, por quê? Porque na medicina germânica a gente não acredita em vírus, bactérias e fungos, porque nós somos vírus, bactérias e fungos. Nossa. Então não existe lá de fora que afeta a gente. O que há é o desequilíbrio. Então quando ele tem aquele desequilíbrio, mamãe, cadê o cheiro da mamãe? Cadê aquela pessoa, o coração que me abraça não tem o mesmo ritmo que a minha mãe, que é aquela pessoa que me abraça. O responsável que me cuida. Então quando ele sente isso, ele reproduz na pele. Deu para entender? Justamente nisso que tu está falando, até o Geraldo falou algo aqui. Ó, se não manter a doença em mente, ela some, claro. Desaparece, Isso correto? Pois não existe mais o alimento para ela, correto? Fundamental. Você tem que ter ela em mente. Se você é muito comum, porque eu lidei muito com idosos por causa da minha mãe, e eu entrava em muita pousada, né? Era impressionante como as coisas chamavam, gritavam na nossa frente, né? Elas ficavam muito bem quando elas estavam na pousada lá, eram muito bem tratadas. Quando aparecia determinado parente, filha, filho, né? Que era o problema dela ter sumido da terra, ela foi para outro lugar, as enfermeiras ficavam desesperadas. Elas falavam assim, meu Deus, fulano veio visitar a senhora tal assim. Por que elas sabiam? Porque a mulher descacetava. A mulher começava a gritar, a ter uns ataques. Eu falei, pô, mas a mulher não fala, não sabe quem é nada, por que ela ficava agressiva de uma hora para o outro? Ora, ela sabia que o problema dela era aquela pessoa. Então, as pessoas não entendem que eles não são retardados, eles simplesmente fogem. É um sintoma de fugir da realidade. Eles não querem mais ficar com aquelas pessoas perto deles. Deu para entender?
inclusive até a Cristina está perguntando também que no caso da criança, tá, que fica atada aos pais e à escola logo na menor idade. E daí? Só será possível quando ficar mais velho? Você percebe que muitas doenças, eu estou falando na língua de todo mundo, tá? Porque a doença não existe. O sintoma, é porque quem está chegando agora não vai entender. Muitas das doenças que são ditas assim, asma, né? O que é asma? Asma é problema de dentro de casa. Aí, conflito, papai e mamãe brigando o dia todo. Então a criança não consegue, sempre que é um atrito, o ambiente está pesado, vovô gritando, papai gritando, cachorro gritando, a criança entra em crise de asma. Se as pessoas percebessem isso antes de acontecer, elas iam observar. Mas acontece que ninguém percebe isso, porque já é um caos a vida dos caras, eles não têm noção de que é isso. Agora, se você tirar essa criança e dizer assim, não, fulano não pode ficar sem um aparelhinho, ela não pode viajar porque ela vai ter asma. Você tira essa criança do meio deles e leva a coisa, não vai ter nada. Não vai ter nada. Ela não vai passar mal, ela não vai ter absolutamente nada, ela vai para o colégio e não vai ter nada. Bota de novo no seio familiar, ela começa a passar mal. Porque o problema está no ambiente. Agora, alguém deu pra gente a bula do negócio, como é que funciona o nosso organismo? Não, mas existe, gente. Luiz Rey escreveu livros, várias pessoas escreveram livros decifrando o sintoma, como é que ele se apresenta. Se você aprender como é que ele se apresenta, você já começa a monitorar o que vai acontecer. Por exemplo, não é dizer que ninguém... Não, aí você diz assim, eu não tenho doença, eu nunca vou ter porque eu estou vacinado, vermufugado. Não existe isso. Por quê? Porque a doença, o sintoma, ele te avisa, é um crescimento, a natureza nos deu, que é para a gente aprender. Aí o que os espertos fizeram? Né? Aqueles que a gente conhece lá de cima, lá de baixo, sei lá. Eles falaram assim, é natural, só que os tolos não sabem que isso é natural, vão vender para eles remédio. Deu para entender? Vão vender para eles um remédio para eles se curarem, mas não existe cura, porque a gente teria que aprender. Bom, eu estou sentindo dor na garganta. Por quê? Porque resfriou, o tempo mudou. Não é nada disso. É porque tem gente que consegue, vamos dizer, tem um programa que mamãe, quando era pequena, mamãe falava assim, olha, vai esfriar, vai ter dor de garganta. Não pisa no frio que você vai ter um treco. Toma... Isso é um programa, gente. Então, quando está associado ao frio, esse programa ele entra. Ele começa a funcionar. Então, a pessoa tem dor de garganta, tem dor disso, tem aquilo, até mesmo uma memória. Ele lembra de algum atrito, algum conflito na época que ele era muito pequeno. Às vezes é uma memória que você não tem consciência de que no frio as coisas eram muito ruins. Então, ele fica muito doente no inverno. Tem gente que tem muita alergia no inverno, tem muita coisa. Mas isso é um programa. Um programa que está inconsciente, que extravasa nessa época em que as coisas viram. Deu para entender? Muito bem, com certeza. Laura, eu tenho aqui a outra parte do texto. Eu até tinha pego uns trechos do teu vídeo que tu fez muito bom até, que onde tu diz que a percepção é diferente da nossa mente do que é lá fora. O mundo que percebemos através dos nossos olhos é apenas uma ilustração do nosso cérebro. Isso. É muito interessante isso, porque aqui tu entra na parte também da frequência, certo? Com certeza, tudo. Né? Agora eu vou pular para a física, né? A gente está falando de... Isso é muito importante, é uma área que eu gosto também. Por que existe o programa? Porque nós sabemos que na física tudo gira em torno de onda, de frequência, né? A gente sabe que são a diferença de partícula, de onda. E quando é que é partícula? Partícula é quando a gente vê. Quando a gente não vê, é onda. Então, quando você vê alguma coisa, você está materializando, você tem um programa. Então, o cérebro, ele vê imagem. Sempre. Quando você pensa em imagem.
Então, quando você quer alguma coisa na sua vida, você quer materializar um sonho, você tem que desenhar, você tem que recortar figura, você tem que projetar isso. Como é que o arquiteto faz? O arquiteto, se você chegava assim, eu queria que você fizesse uma casa. Ah, não, tá tudo aqui na minha cabeça. Eu já sei o que fazer. Isso não existe. O arquiteto, ele tem que montar, ele tem que especificar cada lugarzinho, o que ele vai botar. É o mesmo processo no nosso cérebro. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que especificar. Você quer alguma coisa? Como é que você consegue fazer isso? Então especifica. Ah, eu vou fazer assim, desse jeito. É o mecanismo mesmo. E o cérebro é uma máquina, ele precisa dessa imagem. Então, essa imagem vem como? Através dos nossos 5 sentidos, né? Quer dizer, a gente acredita que sejam os 5 sentidos, mas não é. É o corpo todo, a gente sente através dos 5 sentidos, mas o nosso coração é a fonte que recebe, né? É o gerador de toda a onda que recebe é através do coração, que manda para o cérebro. Mas se a máquina, o cérebro, tem, vamos dizer assim, uma tradução errada daquilo que você está sentindo, ou não coerente com aquilo que você está sentindo, há um conflito de informação. Deu para entender isso? Por exemplo, você sente que o ambiente está esquisito. Ai, eu estou sentindo alguma coisa aqui, esse ambiente está carregado. Mas quem está fazendo essa tradução é o seu cérebro. Por quê? Porque ele tem imagens de lugares assim, tenebrosos. Então, esse lugar é tenebroso? Porque me lembra coisas assim, pesadas. Por exemplo, eu não me sinto, vamos dizer assim, confortável dentro de uma igreja. Tem pessoas que gostam do ambiente de igreja, né? Elas gostam daquilo escuro, daquelas velas. Aquilo eu não gosto. Então, vamos dizer, meu coração não se sente bem, mesmo que todo mundo diga que aquilo é o lar de Deus, que aquilo... Eu não me sinto bem dentro de uma igreja. Deu para entender? Porque o meu cérebro me diz que aquilo que eu estou sentindo tem um conflito. É um lugar bacana, todo mundo diz que é um lugar confortável, um lugar espiritual, mas o meu cérebro diz que não é. Deu para entender isso? Laura, eu não tenho nem o que questionar. Mas deu para parar para pensar um pouquinho, né? Eu li até algumas coisas ali no chat. Não, até tomei um copo d'água aqui, tranquilo. Os próximos comerciais. Exatamente. Eu li uma pessoa perguntou se o problema nos ossos também é sintomático. Olha, tudo. Se a gente for dizer... É um somatório, né, Laura? É que eles falam, não existe a doença. Isso nós proporcionamos o problema. O sintoma é apenas a expressão daquilo que você está pensando. Se os ossos estão muito ligados ao chakra raiz, o chakra o primeiro chakra, né? Então, o problema nos ossos, se alguém está com problema nos ossos, isso se deve ao quê? A pessoa que está com esse problema é muito ligada a bens materiais, ela está com um problema, ela está passando por um problema bem grave vamos dizer assim, de matéria, né? É aquela coisa muito apegada a coisas que, vamos dizer assim, ela está perdendo contato com alguma coisa muito forte na vida dela, que representa algum bem, a matéria em geral, né? Então, lembra disso, problema dos ossos, problema com sangue, leucemia, câncer, essas coisas têm problema com o primeiro chakra, que é a pessoa que está muito ligada à matéria, né? Os chakras baixos, tu quer dizer? Isso, é o primeiro chakra. Exato. Isso aí as pessoas têm que trabalhar mais as energias, porque nós somos energia, né, Laura? Então, a nossa frequência ela é muito importante. Nós temos que estar numa vibração muito boa para que a gente não atraia, né, coisas negativas aí, um somatório de... Eu não digo atrair coisas negativas, porque o negativo já é você, né? Quando você tem uma situação dessa, em que você está com baixa estima, né, e cai no vitimismo,
e você não está certo daquilo que você quer na vida ou do que você você está passando por um problema e você não tem recurso, você não tem ferramenta para lidar com aquilo, então você cai no vitimismo, aquela coisa assim, tudo acontece comigo, as coisas não dão certo, tá vendo, o fulano tá de olho nisso, eu só lido com pessoas negativas, então ela não é que ela atraia, ela já é o poço negativo. Porque uma pessoa que é positiva, ela já pensa ao contrário. Ela fala assim, não, eu vou sair dessa, eu vou procurar uma maneira de melhorar as circunstâncias, eu vou aprender como é que eu saio disso, eu vou aprender a melhorar a minha saúde. Então, a pessoa busca resposta. Tudo tem resposta, tudo. Então, se você procura as respostas, você consegue lidar com isso de forma positiva. É isso, não é que você Exato. você já é o. Exato. Eu sempre digo para as pessoas que a base as bases, né, do controle são os pensamentos e sentimentos. Eles comandam os nossos atos e as nossas consequências. Sempre que temos pensamentos baixos, pesados, a gente vibra negativamente, né, a gente repele coisas boas e atraímos essas coisas ruins. O que Né? pensamento é frequência, tá? Quando você pensa é física. Tanto é que se a gente. Aí vamos dizer assim, mas como é que você sabe que pensamento tem energia? Ué, você não faz um eletrocefalograma? Você faz eletrocefalograma, o cara tá lá com toda a sua energia lá no papel. Ele então, quer dizer, você quando você passa num scanner, eles estão o quê? Escaneando sua energia. Se você pensar, você já está com a energia baixa. Quando você pensa negativo, quando você pensa de uma forma vitimismo, de uma forma, vamos dizer assim, que não seja de ânimo, de coisa que faça com que você caia, você já está emitindo frequências baixas. Então, tudo aquilo que está na mesma frequência, aí é onde você diz, a gente atrai? Não. A gente busca a frequência baixa. Deu para entender? Exatamente. Nós navegamos. É o mesmo processo da ressonância magnética, Com né? certeza. Porque as pessoas não entendem muito bem, mas a ressonância magnética, mais ou menos, ela funciona porque cria um campo magnético forte o suficiente para mexer com as moléculas do corpo humano. Tá? Isso aí seria, a gente até poderia se aprofundar nisso, mas tu explicou muito bem explicado. Bom, agora então, vamos agora, eu vou ler o texto. Aqui. Vamos lá. Esse texto da Magali, ele tem uma outra... A segunda parte agora, o Laura, que ele já é mais aprofundado, assim, para o lado mais espiritual, tá? Eu vou dar uma lida aqui para ti. Confie no seu corpo. Não dê ouvidos para a mídia que faz propaganda de doenças e câncer. Instigadas pela mídia, acredito que, ao fazer isso, estão fazendo um bem. Na realidade, estão inoculando no consciente coletivo a crença de que a doença é uma coisa normal. Saúde é normal? O corpo é muito mais inteligente do que a mente. Traga consciência para o corpo. Fazendo isso, além de outras inúmeras vantagens, você detecta imediatamente qualquer pequeno sintoma que apareça. Vivemos em uma época tecnológica e a espiritualidade é a maior tecnologia que existe. Espiritualidade também é a capacidade de manipular a matéria através da tecnologia espiritual. Sempre que detectar alguma coisa, faça autocura intuitiva. Quando o corpo chama a atenção para algum lugar, leve sua atenção para aquele lugar. Se o corpo chama, atenda. Ele não quer elementos externos, ele quer sua atenção. E a partir desta atenção, promova a cura através de mecanismos que lhe serão passados. Não precisa saber quem está passando.
Ok, Laura? Exatamente, né, Laura? Eu tenho um problema com a Magali. As palavras que ela usa têm um significado diferente dos meus, entendeu? Não é que ela está errada. E não é que eu estou certa. Vamos fazer a tua visão. Então vamos só ressignificar as palavras. Por exemplo, ela diz que a mente não pode. Ela não disse assim, a mente não tem nada a ver com o corpo, né? O corpo que... O corpo é muito mais inteligente do que a mente. Pois é, então ela está botando a matéria em primeiro lugar. Porque, na minha percepção, é só uma questão de significado, né? Palavra. Se você for na etimologia da palavra, Ion, todo esse pessoal que você lida com espiritualidade, sabe que mente vem de energia, tá? Mente é energia. Mente é alma, é espírito, consciência, né? Então, quando você... É só uma questão de palavra. O corpo é uma expressão da mente. Quando você nasceu, você é um programa, né? A gente vê as pessoas, ele nasce negro, ele nasce japonês, ele nasce grande, ele nasce pequeno. É um programa, cada um nasceu com um programa que veio anteriormente a ele, de gente, de programas anteriores. Mas eles não são aquilo, eles são uma mente que reflete um programa, ok? Então, quando você pode lidar com pessoas de cores diferentes, tamanhos diferentes, quando você se identifica com elas, por quê? Porque a sua mente, a sua energia, ela está em sincronia com a energia do outro, ok? Então, quando o corpo se desfaz... Por exemplo, por que a gente se dá muito bem, vamos dizer, se dá bem? Vamos dizer, a gente tem muito mais habilidade na internet, através do Facebook, através da página de relacionamento, quando a gente não vê o outro. Por quê? Isso é verdade. Por quê? Porque não existe a matéria. Quem é que está falando? É a mente. Agora, mente não quer dizer cérebro. Cérebro é uma massa cinzenta, ela é uma máquina orgânica. O nosso organismo é uma máquina orgânica. Então, a mente é que está falando através da máquina orgânica. Vou dar uma outra, vamos dizer assim, é como eu gosto de abusar de slide, porque o slide desenha e o cérebro só consegue ver através de imagem para poder fazer a conexão. Então eu vou falar através de metáfora, que é assim que eles comunicam com a gente, né? Através da Bíblia, tudo tem metáfora que é para a gente desenhar. Então eu vou fazer o seguinte: todos nós somos televisão, cada uma é uma televisão. Então, tem uma televisão preta e você é uma televisão preta e branca, a fulana de tal é uma TV já HD, né? A outra já é uma TV colorida, mas ela não está ainda com alta definição. Então nós temos 3 tipos de coisa. O programa, ele está na onda, né? A frequência que traz o programa, ela está passando a todo momento no ambiente. Então, a TV preta e branca pega aquele programa? Pega. Ela vai transmitir para você o programa que está passando. Mas você vai ver detalhes, você vai ver riqueza de informação? Não. Você vai ver uma coisa muito limitada que ela está transmitindo. A TV colorida, mas que não tem high definition, né? Ela não é HD, vai transmitir a mesma coisa? Vai. A mesma coisa, só com informação limitada. Agora, se você tem a televisão 3D, High Definition, que vai te trazer muito mais informação, muito mais do que aquelas outras TVs. Aí você vai dizer assim, e se eu quebrar todas as TVs, destruir todas elas? Vai parar o programa vai parar? O programa que está no ar vai parar de passar? Basta que você pegue a televisão. A programação do outro lado continua. Perfeita. Agora, as TVs foram destruídas, que é o aparelho, né? O aparelho, a máquina foi destruída, mas a onda, a informação continua passando. Deu para entender? É isso. Então, a gente...
o corpo humano vai ser destruído, mas a informação que nos chega, quem somos nós, o que a gente faz, ela está com a gente. Cada átomo do nosso corpo, ela é único e ela traz uma informação. Agora, você passa para um corpo, ou vamos dizer, se você mantém o seu organismo saudável, você tem uma definição de informação muito melhor do que uma pessoa obesa com problemas de saúde. Por quê? Porque ela só trabalha para se manter saudável. Você não. Se você está com o corpo excelente, você está com a saúde perfeita, o equilíbrio emocional e racional, você trabalha para quê? Para ganhar mais informação. E a outra trabalha só para manter a informação que ela tem. Deu para entender isso? Perfeitamente. Muito bom. Eu tenho aqui uma questão pergunta do Geraldo, que ele fala: quando entendermos que só trabalhamos com energias e frequências e teremos resolvido todos os problemas das pessoas. Ele está querendo falar que somos energia, né? E quem realmente consegue lidar com as energias pode ter bons resultados, né? Aí vem outra maneira. De novo, é uma questão de interpretação. O que é energia? Né? Aí nós temos a definição de energia. Energia é informação. Física quântica diz que energia é informação. Cada átomo tem um polo negativo e um polo positivo. Sim, não, certo, errado. É o paradoxo dentro de um átomo. Então, o que é energia? É escolha. Você escolhe aquilo que você quer. Então, cada pessoa vai ter um grau de evolução além da sua escolha. Então, nós fazemos escolhas o tempo todo. Aí você diz assim, nós sabemos lidar com a energia? Você sabe o que você quer? Você sabe escolher o que você quer? Você sabe o que você entende do que você é? Então fica muito vago, né? Não, se você souber lidar com a energia que passa, aquilo fica meio abobrinha, meio subjetivo, e eu não lido com subjetividade. Eu lido com objetividade, com coisas racionais. Primeiro, energia existe? Como é que eu faço? A energia ela só pode fazer assim, é canalizada, ela pode ser aprisionada, ela pode ser transmutada, mas ela não pode ser destruída. Então, nesse momento, nós somos o quê? Um organismo que aprisiona a energia. Né? A célula é uma energia aprisionada. Então, quando essa célula se destrói, a energia é liberada. É como os desenhos animados, como a gente aprendeu nos filmes, que o gênio sai da lâmpada, ela está nos mostrando aquilo. É um gênio, ele sabe tudo, ele pode tudo. Então, enquanto ele estiver dentro da garrafa, ele não tem poder. Vocês já notaram isso? Que os gênios, quando estão dentro da garrafa, eles perdem poder? Quando você quebra a garrafa, ele libera e aí ele faz. Mas ele diz assim, você tem direito a 3 pedidos. Ninguém sabe dizer o que quer. Ninguém. Eu já fiz isso. Ainda vão ficar pensando ainda, né? Não sabe. Se eu te perguntar aqui agora, eu te dou direito a 3 pedidos. Diga rapidamente o que você quer. Você não vai falar, não vai conseguir. Porque você vai começar a pensar. Eu nunca parei para pensar. A maioria me diz assim, Laura, você me pegou, eu não sei. Eu falei, mas você tem 3 pedidos, eu concedo isso. Aí a pessoa fica, né? Meus workshops... Olha que não é um pedido, hein? São 3. 3, e as pessoas não sabem o que querem. Aí, como é que você quer achar a solução da sua vida, a paz que você procura, a manipulação de energia que você diz que tem, se você não sabe o que quer? Correr atrás do rabo. Eu não entendo como é que as pessoas podem fazer isso, de que você, não, porque eu isso, eu aquilo, porque eu sei manipular energia, eu curo as pessoas. Você não cura nada, meu filho, que cura não existe. Isso é papo furado. Que cura? Que vai curar quem? Se você o que você está fazendo é um trabalho digno, muito legal, que você está tentando mostrar para a pessoa que ela tem poder de se autocurar e você, junto com ela, pode encontrar um caminho.
Mas não existe essa cura de curar. Na verdade, quem está se curando é você. Mas para você entrar nesse caminho de equilíbrio, primeira coisa é você. Você tem que acreditar. Então, quando você deposita essa fé no outro, tudo gira. Mas por que você vai depositar essa fé em outra coisa e não em você mesmo? Passa para você. Agora, as pessoas têm baixa estima, não acreditam em si, não acreditam que tem essa força. O outro tem força. Ah, fulano é médium, fulano falou com o ET lá de Varginha, então agora ele tem poder de curar. Balela, gente. Porque você está dando esse poder para ele. Simples assim. Todos nós. Eu, quando tenho algum problema de saúde, o que eu faço? Procuro dormir. Porque quando eu durmo, eu já começo a entrar em alfa, começo a baixar minhas energias para poder o quê? Deixar que meu corpo consiga encontrar a próprio equilíbrio. Coisa. Claro que eu já sei o que gerou. Primeiro, eu já sei o que gerou o desequilíbrio. Isso é fundamental. Depois eu vou deitar. Os egípcios usavam o sono, gente. É só vocês procurar. Eles botavam naqueles tempos a pessoa para dormir. Por quê? Porque dormindo você sai da frequência que te faz mal. E aí você organiza o organismo, ele entra num reequilíbrio, então você consegue se equilibrar, se harmonizar para poder enfrentar o resto que vai vir. Agora, isso só acontece quando você sabe o que gerou. Se você não sabe o que gerou o conflito, esquece. E o Geraldo que está salientando bem, ele diz que a palavra quando, aí ele voltei lá na pergunta, é quando entendermos que só trabalhamos com energias e frequência, teremos resolvido todos os problemas. Quando? Salientou bem. Isso. E tem uma coisa também, a emissão sempre estará lá. O negócio é nos desconectarmos no que não nos interessa, correto? E reconectarmos as frequências corretas, certo? O que é correto e o que não é correto? Aqui ele está perguntando, ele não especificou. A emissão sempre estará lá. O negócio... Aí fica muito subjetivo. Eu não lido com subjetividade, eu lido com objetividade. Se você me disser o que é correto, aí o que é o paradoxo que eles mostram pra gente, que a gente cai nessa coisa. O que a religião nos traz? O paradoxo, que é o bem, o mal, o certo, o errado, o verdadeiro, o falso. Então você fica perdendo a objetividade nisso. Ah, porque o certo... O que é certo? Na minha visão, na sua visão ou na visão de Deus? Ou do Deus que disse que é certo? Então a gente fica perdendo um tempo danado. Aquilo que eu acredito, eu vou e busco aquilo que eu acredito. Essa é a minha fé, essa é a minha religião, essa é a minha ligação com o meu Deus. Eu faço aquilo que eu acredito. E não que aquilo que o cara disse que é verdade. Então, meu certo... Agora, o meu certo não é o seu certo, Suzana. Correto? Correto. O certo não é o meu. Não é mesmo. Então, se a gente começar a falar assim, se a gente, então, gerenciar a energia certa, que diabo é isso? Nós estamos ficando com palavras. Só. Nós temos ainda, Laura, 5 minutos tá, para terminar a nossa entrevista. E tu quer falar uma finalização de todo esse teu trabalho para o pessoal? E também gostaria de te convidar para te vir novamente um outro dia, pode ser? Sempre que precisar. Então, que bom, que ótimo. Então, Laura, eu agradeço a tua participação de hoje, muito boa mesmo, sem comentários. Essa tua visão é bastante esclarecedora, é a tua visão, e eu gosto sempre de ver esse teu lado. E eu gostaria muito se tu pudesse deixar para nós, então, uma reflexão de tudo isso. Ok? É uma reflexão? É uma conclusão, um resumo que... Bom, o que eu poderia aconselhar às pessoas? Primeiro, palavra é símbolo. Então não discutam, falem menos, ouçam mais e pesquisem mais.
Então, sempre que alguma coisa aparecer na sua vida e que aquilo faça um mal, você procura a palavra. O que a palavra quer dizer? É porque a gente discute a nossa vida, gasta esse tempo com símbolos, porque o cérebro foi um programa, vem através de símbolo. Então, se você começa a discutir símbolo, deuses e santos e demônios, aí você perde a informação porque você está preso a símbolo. Então, presta atenção na palavra, vai lá e busca a etimologia, não é o dicionário não, o dicionário vai te dar sinônimo, é etimologia, procura raiz, porque eles andaram mudando as palavras. Antigamente, no começo da civilização, a palavra legal, que vem do latim legal, era tolo, ridículo, estúpido. A partir de 1500 e algo tal, os espertos chegaram e falaram assim, legal não vai se chamar mais estúpido, vai ser uma coisa ótima, vai ser uma coisa prazerosa, vai ser uma coisa... Deu para entender o que é um domingo legal? Perfeito, Laura. Então, quem não sabe o que está acontecendo, quem não sabe a raiz das coisas, vai ficar discutindo o símbolo. Eu não discuto o símbolo, ok? Então, só para finalizar, eu quero deixar aqui agradecer a você, a sua gentileza de me convidar e agradecer a todo mundo. Ouvindo. Oi, Laura. Escreva. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu quero alcançar isso? Okay? E outra coisa que eu queria dizer também é que dia 10, aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer um curso, dia 10 de agosto, agora eu vou fazer um curso sobre emoções, para mostrar às pessoas como é que essa tradução da linguagem emocional, como é que a gente acha que o outro está falando com a gente não está entendendo o que o outro está falando. Porque a gente não fala com palavras, a gente fala com o corpo. E é isso que nós vamos fazer dia 10, eu e a Dulce, nós vamos fazer um curso que é no Flamengo, no Rio, vai ser o dia inteiro, de 8h30 da manhã até às 16 horas, às 18 horas, desculpa. Então, quem quiser, vamos lá, fala comigo, escreve para mim, vai ser, talvez seja um dos poucos cursos que eu vou fazer esse ano, não acredito que eu faça outro, porque me pediram para fazer, e é o conselho que eu dou, equilíbrio, fundamentalmente racional e emocional. Sai dessa de que a coisa é só no espiritual, isso vira abobrinha, você vai se perder, ok? Essa é a minha mensagem de hoje. Beijo grande para todo mundo, para você, Suzana, para todo mundo que está me ouvindo. Eu que te agradeço por ter vindo aí. E sobre esse teu curso, tu pode colocar lá na nossa página, Laura, que a gente ajuda ela a divulgar, tá? Okay. E também vamos contar contigo uma próxima vez, ok? Sempre que precisar. Então tá, muito obrigado, Laura. Obrigada mesmo e obrigado a todos que estiveram hoje aí com a gente, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite.